Depois de tanto falar sobre prospecção, chegou a hora da gente colocar essa bola no chão e refletir. Como que a gente consegue garantir um processo de melhoria contínua? Como a gente consegue implementar essas estratégias da maneira mais efetiva possível, buscando máxima performance e os maiores resultados. Foram várias estratégias, vários meios diferentes, tenho certeza que vários insights que você pegou, e a importância de como que você tem que colocar a prospecção dentro da sua rotina. É atividade que se conecta com o futuro, como o Caio bem diz. E tem várias formas da gente fazer isso, provavelmente você deve estar explorando pouco. Né? A gente sabe aqui dentro que a probabilidade de você estar explorando poucos canais, de não estar indo tão a fundo em tudo que você pode, é muito grande essa probabilidade. Mas agora você tem conhecimento, você tem informações, você teve provocações suficientes para ir para cima de uma maneira diferente, para abordar estratégias novas, para ocupar espaços de maneira mais efetiva, porque vendas é uma arte, né, uma habilidade de você ocupar espaços. E às vezes a gente fica muito preso num piloto automático, seguindo um único modelo de prospecção, um único canal de venda, que é aquele que a gente está mais acostumado, mas esquece que o nosso funil, para ele ser um funil realmente cheio, que está dando vazão ali dos prospectos, dos leads que viram prospectos e que no final das contas vão se tornar clientes, né? E clientes que vão indicar, enfim, fazer todo esse processo acontecer. É claro que esse processo ele tem que estar sendo irrigado com a prospecção. Então, você já deve estar com essa consciência diferente e a partir de agora você já é um vendedor diferente. Você já é uma pessoa que vai separar na sua agenda horas importantes, as suas horas de ouro que você vai prospectar, que você vai estar conectado com novos clientes, que você vai estar pensando em jeitos novos de arranjar clientes, né, de abordar novos canais de venda, enfim, você está nesse novo momento. E o que vai acontecer a partir de agora é que você vai muita gente para dentro do seu funil. E justamente esse módulo 1, Fundamentos da Prospecção, a gente queria te trazer para esse ponto. Te falar que é muito importante você ter um funil cheio, e esse funil cheio vai fazer com que, no final das contas, você venda muito mais. Só que é um grande problema que acontecem com empreendedores, seja de pequenos negócios, né, autônomos ou grandes empresas, quando começa a ser exposto a novas estratégias e tanta coisa nova. A gente começa a ficar um pouco ansioso e começa a correr demais e começa a dar passos maiores do que as pernas e começa a implementar mais do que devia. Ou a gente começa a fazer tanta coisa nova que a gente deixa de fazer bem o que a gente já fazia. Então, de que adianta? Você está indo para novos horizontes, né, conquistando novas coisas, mas deixando de fazer bem coisas que você já fazia, que eram seus diferenciais. Então, a gente não quer que isso aconteça. Por isso, agora, a gente vai aterrissar. Eu vou te trazer alguns pontos, são 5 pontos que eu vou mostrar para você de como você pegar todas essas informações e garantir que você está implementando da melhor forma possível essas novas estratégias de prospecção. Qual que é o nosso objetivo? Fazer com que você seja efetivo, que você não saia atirando para tudo quanto é lado e no final das contas você nem saiba exatamente o que está melhor, o que está pior, ou caia nesse erro que a gente falou de você deixar de fazer bem coisas que você já fazia porque agora está ocupando sua agenda com muita coisa nova. Enfim, vamos aterrissar, vamos passar por esse passo a passo, por esses 5 pontos que eu tenho certeza que daqui para frente vai ser muito mais fácil você implementar com clareza, implementar as estratégias certas que vão trazer crescimento para o seu negócio. Qual que é o primeiro ponto, então? De todas as estratégias, de todos os caminhos que você conheceu, insights que você teve, novas oportunidades, por onde você vai começar? Você vai começar por aquelas mais óbvias, por aquelas mais fáceis. Talvez por aquela que você falou, nossa, essa daqui tá tão fácil de eu começar e eu não estou fazendo ainda, nossa, que loucura, como que eu nunca pensei nisso antes, mas está tão perto de mim, está tão simples, que eu vou começar por ela. Não é porque você viu várias estratégias que você tem que implementar todas elas. Se num curto, médio espaço de tempo, né, nos próximos poucos meses, você implementar 2, 3 novos canais, novas estratégias de prospecção, já está excelente. Eu tenho certeza que hoje você não deve usar muito mais do que 1, 2, 3. Você vai estar mais do que dobrando, talvez, as estratégias que você tem para aquisição de novos clientes. Então, por onde você vai começar? Você vai pegar uma delas e começar a colocar em prática. Colocou em prática, vê que faz sentido, começou a tracionar, se sente confortável, vai para a segunda, que também você considera muito relevante, muito importante.
Talvez ainda não é aquela que você considera mais difícil, mas que você sabe que é muito importante. Porque, claro, tem algumas que a gente vai bater o olho e falar, opa, essa está fácil de implementar, vou começar por aqui. Vai ter outras que você vai falar, caramba, essa daqui é muito importante. Realmente, para o meu negócio, eu preciso implementar essa daqui, mas vai me dar mais trabalho. Então tá bom, deixa ela ali como a segunda, terceira. Primeiro implementa algumas novas, você vai ter aprendizados dentro do seu negócio de como é implementar um processo novo, como é engajar meu time, se você tem um time, como é engajar esse time num processo novo. Você vai aprender com essas mais fáceis para depois exportar para uma mais difícil. Então esse primeiro ponto é o mais importante de todos. Dentre tudo que você viu aqui, coloca no papel qual é a primeira, qual que é a principal, onde eu vou atacar. A partir desse momento, começa a focar nela, faz ela acontecer, tenha os aprendizados e depois vai para os próximos passos. Segundo ponto, garanta que você está medindo e comparando esses novos canais, essas novas estratégias, não só entre eles, caso você vai implementar ali 1, 2, 3, como aos canais atuais que você já tem também. É muito importante você fazer essa comparação, você entender exatamente o que está acontecendo, para você saber, cara, é um lugar, né, é uma estratégia boa para realmente eu colocar esforços ou não. Pô, agora eu estou num canal novo, estou realmente abordando, mas no final das contas estou pegando o mesmo pessoal que eu poderia abordar de outra forma, estou gastando muito mais tempo, enfim. Quando a gente não tem clareza no processo, clareza nos números, na nossa taxa de conversão, de como está sendo de fato o trabalho, concorda que a gente pode tomar decisões que não são as melhores possíveis? Então você tem que saber que todo o processo de implementação de algo novo, você precisa sim ter uma atenção dobrada. Né? Não é porque você estava no piloto automático na sua estratégia antiga de prospecção que agora nesse novo canal você vai continuar da mesma forma. Não, mais do que nunca é hora de toda ação você medir, você saber o que está acontecendo, você saber a sua taxa de conversão, você saber como esse lead está chegando, se realmente nesse canal que você está indo faz sentido você prospectar, está chegando um lead que tem de fato o perfil adequado, né, com o seu perfil de cliente ideal. Porque o que pode acontecer? Por exemplo, você vai para um canal novo de prospecção, vamos supor que você prospectava ali pela internet, agora você está indo fazer networking em feiras e eventos. Né? Vou colocar estratégias que a gente teve aqui ao longo do módulo. Você na internet, você estava ali muito bem direcionado, porque suas redes sociais, o seu site, enfim, você consegue direcionar para aquele seu perfil de cliente. Mas quando você começou a se colocar em outros lugares, você começou a perceber que, pô, legal, eu estou conseguindo prospectar gente nova, mas esse lead é diferente. Esse lead ele requer um outro tipo de atenção, ou não é a pessoa que eu estou acostumado a trabalhar, ou a conversão dele é muito diferente. Então você já vai começar a ver, medindo e comparando, se realmente é uma estratégia a ser aplicada. Porque não existe verdade absoluta. Não é quanto mais, melhor. Não é, não, então está em todos os canais de prospecção, já que vendas é uma arte de ocupar espaços, então tem que estar em todos, de todos os jeitos. Não. Você tem tempo limitado, o seu tempo é muito precioso. Você vai sempre para cima daqueles canais que têm uma performance maior. Claro, depois desse canal bem estabelecido, você pode ir para outros canais que têm uma performance um pouco menor, mas já consciente. Então tá bom, são estratégias complementares e tá tudo bem eu saber que esse canal vai ser um pouquinho diferente. Mas na hora de priorizar, nesse momento inicial, você, de novo, vai começar pelas mais fáceis, 2, as que você estiver implementando, você vai medindo. Não está performando, não é aquilo que você esperava, opa, um passinho para trás, reavalia, talvez escolhe outra e vai para cima. Terceiro ponto, foi lá, escolheu um canal, começou a medir taxa de performance, como que realmente os leads se comportam naquele funil. É hora de analisar retorno de investimento, ROI, ROAS, enfim, tem várias métricas para fazer isso. Mas para a gente trazer, enfim, para a simplicidade, é você saber se aquele canal realmente é um canal lucrativo. Mais do que o canal ser efetivo, ele tem que ser lucrativo. Qual a diferença disso? Pode ser um canal que sim, converta, que coloque leads para dentro do seu funil, mas tem um esforço e tem um custo financeiro tão alto para fazer aquilo que talvez não faça sentido. Vamos supor que você é uma pessoa que até agora não prospectava pela internet. Você não fazia campanhas de tráfego pago ali via Facebook, Instagram, por exemplo, e agora você começou, né, a usar essa forma de captação também para gerar potenciais novos clientes. Mas você está vendo que está chegando cliente ali, mas é um público muito diferente. Talvez você venda para um público um pouco mais velho, ele não é um público tão habituado com compras nesse ambiente, então o custo do lead está muito caro, a sua taxa de conversão ela é um pouco menor, então o esforço versus resultado não está sendo condizente, porque você está gastando muito dinheiro. Então, por mais que é um novo canal, por mais que você implementou de maneira fácil, por mais que você consiga até performar ali, mas na verdade você está gastando dinheiro, a sua margem ali no final das contas, vindas desse canal, está muito menor, porque você está gastando
gastando muito. Então esse terceiro ponto é muito importante porque ele consolida de fato se essa estratégia que você escolheu, ela de fato performa, ela de fato tem sinergia e ela de fato é atrativa em termos financeiros. Ou se era melhor você ir para outro lugar, porque pô, ali vai ser muito mais barato, né? Pode até ser um pouco mais difícil, pode vir um pouco menos de lead, mas no final das contas o meu resultado vai ser melhor. Porque lembra, gente, não é só questão de vender mais, é questão de vender melhor. É questão de realmente vender para as pessoas que têm mais fit com o seu produto, porque isso vai gerar indicação, vai gerar transformação, vai gerar um pós-venda poderoso e ela vai voltar a comprar de você. Então não é só buscar venda a qualquer custo, você sim tem que pensar em vender bem, fazer boas vendas. Então, às vezes, um canal de prospecção pode ser um canal de prospecção que está trazendo dinheiro, mas um dinheiro não tão bom assim. Daria para ir primeiro para outros lugares, que vai trazer uma margem melhor ali no final das contas. Quarto, passou por esses 3 primeiros pontos, legal, é um canal que performa, o custo financeiro ali está bacana, estou gerando boas vendas, não deixa solto. Pensa em criar em cima disso um playbook, um treinamento, metodificar todo esse processo. Não é porque ele começou a funcionar que você vai, né, depois de tudo isso que você está aprendendo no Vendas, o quão é importante você definir um processo de venda, que você vai pegar esse canal novo, que está começando agora, do zero, você está tirando ele de fato do chão e elevando ele para um novo patamar, que você não vai aproveitar esse momento inicial para já colocar ali bullet points certinho, como que funciona, como que treina, como que fala, quais que são as melhores práticas ali dentro. Então, preocupe-se com isso. Nada melhor do que você pegar um processo novo para começar a criar esses processos, caso você não esteja habituado. Se eu te falar agora, ó, chegou a hora de você criar um playbook da sua empresa com todas as boas práticas, todos os processos tem que estar lá desenhadinho para qualquer pessoa que entrar na empresa for fazer uma atividade, ela sabe onde consultar. Pois pode dar trabalho, né? Mas, pô, agora que você está implementando um processo novo, aproveita que está no início para você, a cada passo que você dá, você deixar ali documentado. Isso vai ser muito bom para o treinamento, para o engajamento, para você colocar pessoas novas nesse fluxo e, no final das contas, vai fazer com que ele performe cada vez mais. E um quinto ponto, garanta que exista uma gestão para o acompanhamento desses leads. Pensa, você está prospectando mais, está colocando mais gente para dentro, são canais que estão performando, bacana, tem um monte de lead. Só que se você não está com um processo bem estruturado de acompanhamento, de gestão, talvez um CRM implementado, um bom processo de acompanhamento, de follow-up, esses leads vão se perder. Então você colocou gente para dentro do funil, mas seu funil está cheio de furo. Então o que adianta? Você tem que se preocupar também com as próximas etapas, de fazer com que seu funil esteja robusto. E é isso que a gente vai aprender agora, obviamente, nos próximos módulos. Então, prospecção, te abriu infinitas oportunidades. Agora você vai colocar muita gente para dentro, mas continue num processo de melhoria contínua para garantir que o lead vai entrar e vai sair convertido lá na ponta. Certo? 5 pontos importantíssimos, mas queria trazer um ponto extra aqui para complementar tudo isso que a gente está falando e trazer um exemplo prático aqui do Vendas. Que é, depois de você começar a implementar canais de vendas, estratégias de prospecção e etc., você tem que começar a pensar o seguinte, que existem sinergias entre essas estratégias. Como você pode explorar isso? Então, talvez hoje você adota uma das estratégias, você vai começar a abordar a outra, mas elas não são totalmente separadas. Elas podem sim ter congruências, né? Elas podem ter pontos de intersecção. Vou usar um exemplo aqui. Aqui no Ventes, a gente tem um projeto que a gente chama Ventes Cubo, e o Cubo ele está em diferentes lugares físicos, né? Então a gente faz ações determinadas, uma das ações, por exemplo, foi lá no Shopping Morumbi, aqui em São Paulo, um shopping de alto padrão, a gente tinha o Cubo do Ventes lá. Então olha que bacana, chegou um depoimento de uma aluna nossa que, num primeiro momento, ela foi impactada por um anúncio online do Ventes. Ela foi impactada por esse anúncio, ou seja, uma forma de prospecção online, que a gente estava lá tentando captar esse prospecto, mas ela não fez nada com esse anúncio, não interagiu, ela simplesmente viu ali e falou, legal, Ventes existe, tá tudo certo. Um belo dia ela estava andando no shopping, e ela chegou lá no Cubo, ela falou, nossa, que legal, vi o anúncio de vocês, quero entender um pouquinho mais, falou ali com o vendedor, e o vendedor entendeu na etapa de qualificação que ainda não era o momento dela, que ainda não fazia tanto sentido, mas legal, foi uma aproximação, então o canal ali de prospecção ativa do Cubo, no shopping físico, fez ali o seu papel, mas beleza, só captou o lead, deixou ali em banho-maria, tudo certo, entrou na lista ali de criação de relacionamento, né, de nutrição de conteúdo do marketing. Algum tempo depois, o time de prospecção ativa, de Inside Sales, foi lá e ativamente viu esse lead lá na lista e entrou em contato. Falou, oi, a gente viu que você está na lista do Ventes, a gente está abrindo uma nova turma aqui do nosso curso, vamos conversar, posso te mandar mais informações? Nesse momento começou um papo e nesse momento a cliente estava preparada, comprou e se tornou a nossa aluna.
Então, olha que bacana, como foi a sinergia, como essa história de vendas é uma arte de ocupar espaços, é verdade. Foram várias estratégias de prospecção que, em conjunto, em sinergia, fizeram a cliente dar um passo cada vez maior. Talvez uma das estratégias, se a gente só trabalhasse com tráfego pago online, né, com anúncios, ela teria visto esse anúncio e pronto, nada mais teria acontecido. Mas ela viu a gente no shopping, a gente chamou ela no WhatsApp depois, enfim, as coisas foram acontecendo e daí ela foi evoluindo nas etapas do funil até se tornar nossa aluna. Então isso fica como reflexão para você não explorar os canais de formas totalmente separadas. Não, existe sinergia. Um canal, talvez, ele vai fazer uma função muito importante com um outro canal. Um vai ser complementar ao outro. Então, quanto antes você tiver essa consciência, mais fácil vai ser você, de fato, explorar essas sinergias e não deixar que aconteça por acaso. Não, estrategicamente você está formando esse canal, porque sabe que eles juntos vão performar ainda melhor. Então, agora que você conheceu esses 5 pontos, qual que é a sua missão? Ir lá para o ponto número 1, que é escolher o principal canal, mais fácil, o que está mais na cara ali, que você sabe que é um canal que você tem que explorar. E agora, o quanto antes, essa semana, esse mês, você tem que começar a colocar esse canal em prática. Você tem que ver o negócio acontecer. E coloca isso como parte da sua rotina. Sempre está explorando novas estratégias, novos canais de vendas para irrigar cada vez mais o seu funil.